Hoje eu quero comentar com você mais um capítulo de Apocalipse, Apocalipse 9. Apocalipse quer dizer revelação, foi escrito pelo apóstolo João. E esse livro não é comparado a um perfume suave e agradável aos olhos de quem lê, mas é um alerta para a noiva, para a igreja do Senhor, que ela precisa estar pronta, limpa, preparada, adornada para a volta de Jesus. Logo no versículo 1, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Aqui, essa estrela que caiu na terra é o próprio Satanás. Ele, por um tempo, foi chamado estrela da manhã, pois era um anjo bom. Jó 38, 7, Apocalipse 12, 4, Isaías 14, 12. Mesmo se refere a Satanás como estrela da manhã. Ele recebeu a chave do abismo e lá estão os demônios. Eles estão presos. Lucas 8,31, Jesus manda os demônios para o abismo, mas agora Satanás os soltará. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Esses gafanhotos não são naturais, pois não comem ervas, são seres que foram enviados para ferir os filhos de Deus, pois foi dado autoridade aos filhos de Deus para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, 19. Mas aos que não são filhos de Deus, esses não terão a mesma sorte. Eles não terão essa autoridade sobre esses demônios. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo da promessa de Deus na sua testa. Se fossem gafanhotos normais, eles comeriam plantas, mas não são demônios, e eles vão destruir a vida financeira, sentimental, a saúde do homem que não tiver a sua vida selada com o amor de Deus. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E os seus tormentos era semelhante ao tormento do escorpião, que fere o homem. Quando o escorpião fere um homem, ele grita, chora, pois a dor é insuportável. Tem alguns que ficam loucos de tanta dor, têm alucinações, darão febre e sentirão tormento terrível. Mas os filhos de Deus, nada vai lhes acontecer, não acontecerá dano algum. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Nem adianta tentar suicídio. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos, aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinha caudas e grilhões, semelhantes a dos escorpiões, e nas suas caudas tinha poder para danificar os homens por 5 meses. Aqui nos mostra claramente que a sua aparência não são de seres naturais, são de demônios. Tinha sobre si, como vi, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion.
Em hebraico, Abaddon significa ruína e em grego significa destruição. Ou seja, ruína e destruição era o nome desse demônio. Passado e já um ai. Depois disso vem ainda 2 ais. Um ai era a quinta trombeta, ou seja, os gafanhotos que foram libertados e não matarão ninguém, mas causarão grandes dores e tormentas. E 2 ais ainda estão por vir, que são a sexta trombeta, Apocalipse 9:13, e também a sétima trombeta em Apocalipse 15:19. Vamos ver um pouco sobre essa sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, e o mesmo altar que encontramos no 7º selo, no Apocalipse 8. O altar do incenso que pertence ao Santo dos Santos. As trombetas são respostas divinas às orações dos santos que clamam por justiça. A voz procede dos anjos ou chifres do altar do incenso, de Êxodo 37, versículo 25 ao 28, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos que estão junto ao rio Eufrates, rio nos fala de divisões de terra, demarcações de terra, e aqui se levantará reino contra reino, terra contra terra. Será uma guerra, vai destruir e ferir o homem, a inundação, pois será causada por bombas que vão explodir nos rios. Foi profetizado pelo profeta Isaías e vai se cumprir. E foram soltos os outros 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Muitos estudiosos, adivinhos, têm tentado descobrir essa data, hora, mas isso é em vão. O momento será determinado pelo Senhor. Essa trombeta responde às orações dos santos, mas somente quando Deus der a ordem, a justiça será feita. Não nos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusivíssima autoridade. Atos 1, versículo 7 nos fala sobre isso. Os anjos são soltos para castigar os perversos, os que abominam a presença de Deus. A sexta trombeta traz a morte para muitos, mas não para todos. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. João ouviu o número de 200 milhões de cavaleiros, mas o inimigo era ainda menor número que os de Deus. Diz Ezequiel 39, versículo 17. Assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome, o nome do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Ezequiel 39, do 1 ao 7, tem essa promessa. Deus guardará e livrará os dele. Tenha certeza disso, que você não estará aqui para sofrer tamanho sofrimento. São apenas pessoas que abominam a Deus. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. As cores das couraças são fogo, vermelho, jacinto, azul e o amarelo, o enxofre. A imagem do forte exército vencedor enviado por Deus são cavalos, têm cabeça de leões e fogo saindo das suas bocas. Não servem apenas para levar os soldados à batalha. Os próprios cavalos são ferozes,
com o poder para trazer julgamento divino contra os opressores. O enxofre na Bíblia sempre está ligado ao castigo divino. Gênesis 19, 24, Deuteronômio 29, 26, Salmo 11, versículo 61 e outros. Versículo 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. O juízo de Deus sobre a terra trará a morte da terça parte dos homens. Isso também está escrito em Apocalipse 9, versículo 15. O poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, portanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causava muito dano. Os cavalos chegaram com suas couraças e suas cabeças de leões, soprando as pragas de fogo, fumaça e enxofre, deixaram para trás o sofrimento causado pelo veneno de suas caudas, que pareciam serpentes causando dano. Mas mesmo assim, os homens que sobravam vivos não se arrependeram. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Muitos nos dias de hoje estão sendo castigados pelos seus pecados, ou seja, sofrendo as consequências do pecado, mas não querem mudar de opinião, pois é muito mais fácil servir a um Deus que não te cobra nada, que não te exige mudança, um Deus que tudo pode, que tudo é permitido. Mas a idolatria é o principal motivo pelo castigo e está relacionada à adoração de qualquer outra coisa que não seja Deus. Nem ainda se arrependeram esses homens dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições e nem dos seus furtos. Aqui há 4 pecados condenados por Deus. O assassinato é um desrespeito para com a vida santificada pelo Criador, um crime que merece a morte. Gênesis 9, versículo 6. O Senhor dá a vida e só Ele pode tirá-la. A feitiçaria é outro pecado condenado. São encantamentos, bruxarias, às vezes até disfarçadas por bruxarias do bem, mas para Deus isso é abominação. A prostituição, que são relações sexuais ilícitas, 1 Coríntios 10, versículo 7, versículo 8 e vários outros versículos nos fala sobre isso e é altamente condenado por Deus. Relações sexuais fora do casamento. Furto, a pessoa que não honra a Deus e nem os irmãos. Roubando não serve a Cristo. O furto é uma abominação a Deus e aqui está sendo condenado pela própria Bíblia Sagrada. Aquela pessoa que rouba a Deus ou rouba os irmãos, essa pessoa será castigada no dia do juízo final. Nós temos que ter seriedade para servir ao Senhor. Não pode ser de qualquer jeito. Deus exige de nós que nós nos santifiquemos, que nós busquemos a Ele, buscamos o amor ao próximo e o amor a Deus. Que Deus te abençoe.